filho tira foto e mãe chama a polícia após ver esse detalhe. Você ainda pode ver Timmy sorrindo nesta foto, mas este sorriso logo vai desaparecer de seu rosto. Sua mãe, Stacy, viu algo muito preocupante na tenda de Timmy. Depois, a polícia correu para o local para evitar um desastre. O que eles descobriram ficaria com Stacy para sempre. Nos últimos dias, Stacy estava se sentindo mal por seu filho Timmy estar no acampamento, mas ela não tinha certeza por quê. Quando Timmy enviou-lhe uma foto dele posando orgulhosamente na frente de sua barraca, a mulher entrou em estado de alerta e não queria acreditar. Stacy deu zoom para confirmar suas suspeitas e não havia dúvida sobre isso. Ela tinha certeza que Timmy estava em perigo. Incapaz de estar perto dele naquele momento, Stacy decidiu notificar a polícia. Ela esperava que eles não se atrasassem, mas o que Stacy viu na tenda de Timmy? Antes de descobrirmos, que tal se inscrever e deixar o like no canal? Voltemos à nossa história. Stacy é uma jovem mãe de um filho de 6 anos de idade. Ela faz tudo o que está ao seu alcance para ver seu filho bem, embora ela não esteja muito bem financeiramente. Assim, ela tenta não deixar Timmy notar estas coisas. Stacy é uma mãe solteira. O pai de Timmy nunca realmente assumiu o filho ou o relacionamento. Gel e Stacy namoravam quando eram ainda muito jovens e, infelizmente, o amor não durou muito. Quando Stacy inesperadamente ficou grávida do namorado, ele terminou com ela. Ela sabia que a partir daquele momento, ela teria muito trabalho para cuidar de um bebê. Mas ela estava determinada a ter sucesso em sua nova missão materna e ela sabia que não ia conseguir qualquer ajuda de seu ex-namorado. Então, focou no futuro com o seu pequeno bebê. Quase 7 anos depois, Stacy encontrava-se extremamente feliz com seu filho Timmy. Em momento algum ela lamentou a sua vinda, mas suas vidas nem sempre eram fáceis. Stacy tem estado em uma situação financeira difícil, bastante apertada. Por anos, ela só pôde trabalhar enquanto Timmy estava na escola ou dormindo. Felizmente, Timmy é um bom filho e se satisfaz com facilidade e não pede muitas coisas. No entanto, há uma coisa que ele já queria fazer por quase 2 anos e até agora não saiu da cabeça do garotinho. Timmy realmente quer ir na viagem anual de acampamento com o grupo de escoteiros. Stacy teve a sorte de Timmy ter se juntado ao grupo de escoteiros que era financiado pelo estado, sem custos adicionais. Mesmo assim, para uma viagem dessas, os escoteiros ainda deviam arcar com a parte das despesas pessoais. Stacy olhou para o custo da viagem de acampamento e disse a Timmy que ela não poderia prometer nada por enquanto, mas foi economizando para a viagem do filho e quando tinha finalmente guardado o suficiente, ela surpreendeu Timmy com esta notícia. Timmy estava tão contente que sua felicidade parecia ter ido até a lua e com honestidade, Stacy veio com uma grande surpresa. O menino mal podia esperar e Timmy prometeu-lhe que ele aproveitaria tudo e que seria tudo muito divertido. E se fosse possível, mandaria fotos para a mãe todos os dias. Stacy estava visivelmente emocionada por finalmente ser capaz de dar ao seu filho o que ele estava pedindo durante tanto tempo. Mas ela também odiava o fato de que eles estariam separados por 2 semanas inteiras. O momento da viagem finalmente tinha chegado e Stacy levou seu filho para o ônibus que levaria as crianças para acampar. Durante os primeiros dias em que Timmy estava no acampamento, Stacy continuou com a preocupação, mas ela sabia que ela não poderia ficar tendo esses pensamentos negativos, apesar das fotos que Timmy enviava a ela. Ele parecia ter levado com ele o tempo de sua vida e Stacy estava começando a ficar irritada consigo mesma. Ela tentou o seu melhor para ajustar sua maneira de pensar e que para Timmy aquela era uma boa experiência, mas foi então que aconteceu. No 6º dia do acampamento de Timmy, ele enviou a ela uma foto. Ela examinou a foto cuidadosamente para ter certeza do que ela viu. O que ela deveria fazer agora? Stacy mal podia acreditar no que ela estava vendo, mas ela sabia que tinha que agir imediatamente.
Ela começou a entrar em pânico, mas ela teve que manter a cabeça fria para que pudesse tomar uma decisão correta. Primeiro, Stacy ligou para o acampamento de time várias vezes, mas ela não conseguiu entrar em contato com ninguém. Stacy não tinha carro próprio, mas ela estava determinada em chegar ao acampamento de seu filho, especialmente depois de ela não ter conseguido entrar em contato com qualquer um que estivesse lá. Era hora de chamar um amigo para ajudar time, pois provavelmente não era o único em perigo. Não muito tempo atrás, Stacy havia feito amizade com um policial e decidiu fazer uma ligação para ele. Felizmente, ele estava mais do que disposto a ajudar. Ele pediu a outro policial para ir com ele e 10 minutos depois, eles já estavam na porta da casa de Stacy. Não havia tempo a perder, pois a vida de time e das outras crianças estavam em jogo. Com as sirenes soando, eles partiram para o acampamento e Stacy estava totalmente aterrorizado durante toda a viagem, pois nada poderia tê-la preparado para o que eles iam encontrar. O acampamento estava em um caos completo e tanto os acompanhantes quanto as crianças corriam pelos arredores gritando. Não era de se admirar que ninguém tivesse atendido suas ligações. Todo mundo parecia entrar em pânico e não havia nenhum controle qualquer. Os supervisores fizeram o seu melhor para guiar todas as crianças para o centro da construção, mas isso não foi nada fácil. Stacy não viu time entre as crianças e decidiu, em pânico completo, iniciar a busca pelo menino no prédio. Uma vez no edifício central, Stacy viu um monte de crianças. Algumas delas estavam se desmanchando em lágrimas. Afinal, o que estava acontecendo aqui? Mas os líderes do acampamento não tinham tempo de dar-lhes qualquer informação. Stacy procurou pelo prédio em que estava, mas não viu time em lugar algum. Ela pensou novamente na última foto que o filho havia enviado e tentava lembrar o número da barraca e como era a aparência dela. Ela saiu seguindo os sinais para o acampamento e logo descobriu que a barraca estava muito lá atrás. Ela simplesmente ia ignorando todos que ela encontrava ao longo do caminho, da mesma maneira que ignoraram seus telefonemas, mesmo que eles gritassem com ela para dar meia volta. Ela esperava encontrar seu filho dentro da barraca, mas chegando na zona das barracas estava tudo quieto e tranquilo, e ela não via ninguém por perto, mas ainda assim, ela conseguia ouvir algo próximo. Era um som distinto. De repente, ela vê algo chegando na direção dela. Stacy não podia acreditar em seus olhos quando ela viu o que estava na frente dela. A menos de 100 metros da área das barracas, Stacy viu na parte de trás um grande urso marrom. Ele estava farejando alguma coisa e, ao mesmo tempo, fazendo um som de rosnado. Este urso devia ser a mãe do urso filhote que ela viu na tenda de time através da fotografia. O urso viu a tenda de time também, mas antes a mãe correu para ela e finalmente Stacy chegou na barraca. Parecia que uma tempestade tinha passado por dentro, mas então seus olhos fixaram-se sobre o outro convidado, e a mãe ficou prestes a desmaiar. Mas ela tinha que se manter firme e ficar com o filho para lhe salvar. O outro convidado na barraca de time era o urso filhote com que o filho da mulher estava brincando o tempo todo e não fazia ideia do que estava acontecendo. O outro convidado na barraca de time era o urso filhote com que o filho da mulher estava brincando o tempo todo e não fazia ideia do que estava acontecendo. Stacy sabe o que é o instinto materno e também sabia que a mamãe urso não iria parar até encontrar o seu bebê. Ela ordenou que Timmy permanecesse na barraca e pegou o bebê urso e o carregou até a parte de fora em busca da mãe urso. Então ela viu o grande urso marrom com o canto de seu olho e foi tão silenciosamente quanto pôde. Stacy se aproximou do urso-mãe com o bebê e o deixou com cuidado no chão. Ela recuou lentamente antes de chamar a atenção da mãe. Quando ela chamou a atenção da mãe, ela correu direto para o seu filhote. Foi uma cena única de cuidado, pois Stacy também correu para a direção de seu time. Ela já não sabia se o urso estava atrás dela ou não, mas ela não se importava. Naquele momento, ela só queria ver Timmy bem. Quando ela lembrou de olhar os arredores, ela pôde ver a mamãe urso e o seu filhote já a uma certa distância indo para a floresta. Stacy finalmente deu um suspiro de alívio e abraçou seu filho firmemente.
Stacy pegou o time e juntos eles foram para o edifício principal. Ao final das contas, parece que todo mundo estava bem, embora todo mundo estivesse chocado com toda a situação. Stacy fez o caminho de volta muito aliviada com o final feliz e com certeza ela e seu filho tinham uma baita história para contar. Que história sensacional, não é? Como o instinto materno é forte. E você? Nos conte o que achou da história nos comentários. Um abraço, espero você no próximo vídeo. Tchau!